Em um tempo distante, onde a engenhosidade humana parecia desafiar os limites do possível, surge uma pergunta que ecoa até os dias de hoje. Como civilizações tão antigas puderam criar obras de tamanha complexidade? Eles construíram isso há 2000 anos, e ainda não sabemos como. Em meio ao mistério, o mecanismo de Anticythera, considerado o primeiro computador analógico do mundo, revela um segredo que desafia nossa compreensão. Antes da eletricidade, eles já tinham um computador funcional, capaz de prever eclipses e posições astronômicas com uma precisão que intriga até os mais céticos. Ao olharmos para trás, para as grandiosas pirâmides do Egito, especialmente a imponente Grande Pirâmide de Quéops, somos envolvidos por uma aura de mistério. Construída por volta de 2560 a.C., essa maravilha arquitetônica levanta questões. Como os antigos egípcios transportaram e encaixaram blocos de pedra maciços sem a ajuda de tecnologias modernas? Cada pedra parece ecoar a voz de um passado que sabia mais do que imaginamos, mostrando que técnicas anteriores foram perdidas na bruma do tempo. Mas não são apenas os faraós que detinham esse conhecimento. Em Roma, o concreto utilizado há mais de 2000 anos resistia aos embates do tempo, preservando estruturas como o Panteão. O concreto romano continua a desafiar os avanços da engenharia moderna, que, apesar de toda a inovação, luta para replicar sua durabilidade excepcional. O pilar de ferro de Delhi, erguido no século IV, é outro exemplo impressionante. Após mais de 1600 anos, permanece sem sinais de corrosão, desafiando as leis que governam o envelhecimento dos materiais. Ao aprofundar nosso olhar nas ruínas de Pumapunku, na Bolívia, encontramos blocos de pedra meticulosamente cortados e encaixados sem o uso de argamassa. Essa técnica, perdida no tempo, desperta admiração e intriga, alimentando a dúvida sobre o verdadeiro potencial das antigas civilizações. Cada detalhe, cada encaixe, parece narrar uma história em que o passado possuía segredos escondidos nas dobras do conhecimento, capazes de rivalizar com as construções de hoje. A jornada pela história das tecnologias perdidas revela um conflito fascinante: a tensão entre a perícia dos antigos e as limitações da ciência moderna. De um lado, encontramos uma sabedoria ancestral que se expressa por meio de invenções surpreendentes. Do outro, a incredulidade que se impõe diante de soluções que nossos laboratórios ainda lutam para compreender. O contraste é acentuado pela narrativa do mecanismo de Anticythera, que, com sua complexidade incomparável, desafia as teorias convencionais sobre o desenvolvimento tecnológico. À medida que a história se desenrola, torna-se evidente que esses feitos não foram fruto do acaso, mas sim de um profundo conhecimento e de uma conexão íntima com o universo. A precisão com que as pirâmides foram erigidas e a excelência do concreto romano nos convidam a reexaminar não apenas os livros de história, mas também nossa própria existência. Cada estrutura, cada invenção, carrega em si uma mensagem de que o passado guardava técnicas e segredos que, hoje, podem iluminar os caminhos da inovação. Essa investigação traz à tona uma verdade surpreendente. As civilizações antigas dominaram uma arte e uma ciência que ainda desafiam os paradigmas modernos. Elas nos ensinam que o conhecimento pode ser transmitido de formas que transcendem o tempo, e que a história, repleta de enigmas e maravilhas, continua a nos surpreender. O cenário é de um diálogo silencioso entre eras, onde o mistério se mistura à admiração e a cada descoberta a chama da curiosidade é renovada. Finalmente, diante de tanta evidência e beleza inexplicável, conclamos você, buscador do saber, a romper as barreiras do convencional. Descubra os segredos por trás dessas maravilhas antigas e como elas continuam a desafiar nossa compreensão da engenharia moderna.